Você já disse eu acredito em Deus? Mas quando te perguntaram quem é Deus, você hesitou. Não porque você não acredita, mas porque ninguém nunca explicou isso de um jeito que realmente fizesse sentido. Talvez você tenha ouvido sobre a Trindade na escola dominical. Talvez seu pastor tenha mencionado isso uma vez com um diagrama e algumas metáforas confusas. Talvez você tenha assentido e dito o amém. Mas, no fundo, você não entendeu de verdade. E agora, anos dentro da sua fé, se alguém te pressionasse a definir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como um só, você conseguiria explicar sem sentir que está mentindo? Essa é a doutrina mais importante do cristianismo. Porque se entendermos Deus de forma errada, erramos em tudo: a cruz, a salvação, a oração, a adoração, o relacionamento. Tudo começa com quem Deus realmente é. E se a Trindade ainda é um mistério que você evita ou um quebra-cabeça teológico que nunca resolveu, então este conteúdo é para você. Porque neste vídeo, não vamos pular as partes difíceis. Não vamos simplificar o mistério. Vamos mergulhar fundo na doutrina que torna sua salvação possível e sua adoração pessoal. Ao final deste vídeo, sua fé não vai apenas parecer mais forte. Ela vai parecer mais clara. Então não perca tempo, se inscreva aqui no Histórias da Fé. Pronto, vamos para o conteúdo. Um Deus, três pessoas. Mistério eterno, finalmente explicado como nunca antes. Isso não era apenas teoria para a igreja primitiva. Eles lutaram por isso. Discutiram. Sofreram. Alguns até morreram por se recusar a comprometer essa verdade. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. E o Espírito não é o Pai. E ainda assim, eles são um só. E no mundo de hoje, onde a identidade é questionada, a verdade é fluida e a confusão espiritual está por toda parte, conhecer o Deus a quem você pertence nunca foi tão urgente. Então, vamos fazer a pergunta que ninguém quer dizer em voz alta. Você realmente entende o Deus em quem diz acreditar? Você está adorando um Deus que conhece ou apenas um Deus que herdou? Você já se perguntou, por que isso importa tanto? Ou melhor ainda, o que mudaria na sua vida se você realmente conhecesse o Pai que enviou o Filho que revelou o Pai, e o Espírito que traz os dois para o seu coração agora? Se você já quis que explicássemos outros temas como este, como ouvir o Espírito Santo ou como Jesus pode ser totalmente Deus e totalmente homem, nos diga nos comentários. Nós vamos até lá com você. Mas por agora, respire fundo. Porque o Deus do universo não é apenas uma ideia para acreditar. Ele é uma trindade para ser encontrada. Se vamos falar sobre encontrar a Trindade, não apenas como um conceito, mas como Deus vivo, então precisamos começar com esta verdade. A Trindade importa mais do que você imagina. Porque ela não molda apenas como descrevemos Deus, mas como nos relacionamos com Ele. Ela toca tudo, como você ora, como você adora, como entende a salvação, como vê sua identidade, seu propósito, seu chamado. E quando a doutrina da Trindade é distorcida ou ignorada, toda a sua base espiritual começa a se mover, sem que você perceba. É por isso que isso não é apenas uma nota de rodapé teológica empoeirada. Essa é a doutrina que mantém tudo no centro. E quando ela está ausente, tudo parece fora do lugar. Sua vida de oração parece desconectada. Sua adoração parece rasa. Seu entendimento de Jesus parece confuso. Você acredita, mas não há profundidade. Não há fogo. E começa a pensar, talvez o problema seja você. Talvez você não seja espiritual o suficiente. Talvez esteja bagunçado demais para sentir Deus como os outros sentem. Mas e se o problema não for sua fé, e sim a sua estrutura? Vamos ser claros. Se você pensa em Deus como uma única pessoa que desempenha três papéis diferentes, como um ator com três máscaras, você nunca vai saber com quem realmente está falando quando ora. Você vai confundir o Pai com o Filho, o Espírito com o Pai, e acabará com uma crise de identidade espiritual. Talvez adore Jesus, mas se esqueça de que ele aponta para o Pai. Ou tente se conectar com o Espírito Santo sem perceber que é ele quem está te conduzindo a Cristo desde o início. Por outro lado, se você pensa que o Pai,
o Filho e o Espírito são três deuses separados, vai acabar criando hierarquias mentais ou escolhendo com quem mais se sente confortável. Talvez você ame Jesus, mas evite o Espírito porque ele parece estranho. Ou veja o Pai como distante e irado, enquanto Jesus é gentil e próximo. Mas quando isso acontece, você já não está mais se relacionando com Deus como ele realmente é. Você está se relacionando com uma versão de Deus que você criou para se sentir seguro. Esse é o perigo. Entender mal a Trindade não leva apenas à confusão, leva à idolatria. Porque você acaba adorando um Deus inventado por você, e não o Deus triuno e eterno das Escrituras. Esse foi exatamente o desafio da igreja primitiva. Quando os apóstolos morreram e a perseguição se intensificou, os cristãos foram forçados a definir no que acreditavam, porque heresias estavam se espalhando rapidamente. Alguns diziam que Jesus era apenas um homem. Outros, que ele era divino, mas não igual ao Pai. E ainda outros afirmavam que o Espírito era apenas um poder divino, e não uma pessoa. E essas não eram apenas divergências pequenas, eram mentiras que afetavam a eternidade. É por isso que os concílios da Igreja primitiva, como o Concílio de Nicéia e o de Constantinopla, foram tão intensos. Eles não estavam protegendo uma tradição. Estavam protegendo a verdade. E hoje, ainda estamos na mesma guerra, se ela só tem uma aparência diferente. Vivemos em uma era de buffet espiritual, onde as pessoas misturam escritura com autoajuda, acrescentam um pouco de manifestação aqui e jogam umas falas vagas sobre o universo ali. Mais do que nunca, precisamos do verdadeiro Deus triuno. Porque quando você conhece o Pai como seu Criador, o Filho como seu Redentor, e o Espírito como sua presença constante, você para de correr atrás de uma paz falsa e começa a caminhar com poder real. Vamos aproximar ainda mais. Se você já se perguntou por que suas orações parecem bater no teto, talvez seja porque está falando com uma ideia vaga, se não com a pessoa que se chama Pai. Se você já sentiu que Deus estava distante depois que pecou, talvez seja porque esqueceu que Jesus, o Filho, é seu advogado, dizendo diante do Pai: eu já paguei por isso. E se você já se sentiu espiritualmente apático ou sem força, talvez ninguém tenha te contado que o Espírito Santo habita dentro de você, não como um sentimento, mas como o sopro literal de Deus. É por isso que a Trindade importa. Porque seu relacionamento com Deus não é unilateral, é dinâmico, é relacional. O Pai te ama. O Filho te resgatou. O Espírito te capacita. Os três, agindo juntos. Os três, um só Deus. E isso não é sobre dizer as palavras certas. É sobre conhecer o Deus certo. Quando você compreende a Trindade, sua adoração explode, a oração se torna pessoal, a cruz ganha profundidade, se sua fé deixa de ser teórica e passa a ser viva. Vemos isso nas Escrituras, repetidamente. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram. O Pai falou: este é o meu Filho. O Espírito desceu como uma pomba. E o Filho estava lá, nas águas. 3 pessoas. Um só Deus. Um momento. Uma missão. Paulo diz em Efésios 2,18, pois por meio dele Jesus temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Você viu isso? Por meio do Filho, ao Pai, pelo Espírito. A Trindade inteira em uma frase. É assim que funciona a salvação. É assim que funciona a oração. É assim que você funciona. Talvez ninguém tenha te explicado assim antes. Talvez você acredite em Deus há anos, mas nunca entendeu que cada passo que você deu em direção a Ele foi o Espírito te atraindo, o Filho te cobrindo e o Pai te esperando de braços abertos. Agora você enxerga. Agora é real. É uma revelação. E quando você vê Deus como Ele realmente é, tudo muda. Se a Trindade molda tudo, sua adoração, sua oração, sua identidade, se então a próxima pergunta é óbvia: onde a vemos pela primeira vez? Porque se essa doutrina não foi uma invenção humana adicionada depois na história da Igreja, deveríamos encontrá-la entrelaçada na Bíblia desde o princípio. E encontramos. Bem ali em Gênesis 1. Antes da lei. Antes de Israel. Antes dos profetas ou dos evangelhos.
Vemos o Deus triuno já agindo, já operando, já criando. Mas a maioria das pessoas não percebe, porque Gênesis 1 não grita ao Trindade ou em luzes neon, se ele sussurra. Como um eco sagrado, uma digital divina escondida na origem de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o Pai, essa fonte, o iniciador, aquele que comanda a luz a sair da escuridão. Mas logo depois diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava, não passivo, mas pronto para agir. A palavra hebraica aqui, ruach, significa sopro, vento, espírito. A presença de Deus, viva, dinâmica, pairando sobre o caos, antes da ordem surgir. E então vem a voz. E Deus disse. Uma pausa aqui. Deus falou. Sua palavra criou. E, de acordo com João 1:1, essa palavra não era apenas som, era uma pessoa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Esse é Jesus. Ainda não nascido em Belém, mas presente antes do tempo. O Filho Eterno. A palavra de Deus, falando galáxias à existência, ordenando que as águas se separassem da terra, moldando a humanidade a partir do pó, com as mesmas mãos que um dia seriam perfuradas. Pai, Palavra, Espírito. Um só Deus, três pessoas, desde o primeiro sopro da criação. E então vem Gênesis 1:26, um versículo que deveria te fazer parar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus está falando? Não são os anjos, se eles não são criadores. Não é um plural majestático, ou isso não é como o hebraico funciona. Isso é um diálogo divino dentro da própria Trindade. Façamos o homem. O Pai planeja. A palavra fala. O Espírito sopra a vida. E, de repente, você percebe. A humanidade não foi apenas criada por Deus, fomos feitos à imagem da comunhão. É isso que a Trindade é. Comunhão eterna. Amor eterno. Relacionamento eterno. E quando Deus te criou, Ele não te criou por tédio. Ele te criou a partir da abundância de um amor que sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito. É por isso que ansiamos por conexão. É por isso que a solidão nos machuca. É por isso que a traição nos fere tão profundamente. Porque fomos feitos para refletir a imagem de um Deus que nunca existiu sozinho. A Trindade não é apenas uma verdade a ser crida, se é uma realidade da qual você nasceu. E isso não para em Gênesis. Em Gênesis 3, depois da queda, Deus diz: o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, o plural. A conversa triuna continua. E mesmo no julgamento, vemos vestígios de redenção. Deus não destrói Adão e Eva. Ele os cobre. Ele promete que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, uma profecia apontando diretamente para Jesus, o Filho que viria para redimir. Desde a primeira página, a Trindade está lá. Não explicitamente explicada com termos teológicos, mas encarnada na ação divina. Criando. Falando. Pairando. Amando. E isso importa para você. Porque quando você lê Gênesis sem a Trindade, você vê apenas um Criador poderoso. Mas quando lê com os olhos abertos para quem Deus realmente é, você vê muito mais. Você vê um Deus relacional. Um Deus pessoal. Um Deus que já se movia em unidade antes mesmo de você existir, se que agora te convida para essa mesma unidade. Pense nisso, você foi feito à imagem de um relacionamento. Isso significa que sua cura, seu chamado, sua identidade, tudo flui, não do isolamento, mas da conexão. Com o Pai que te formou. Com o Filho que te salvou. Com o Espírito que te preenche. E se você tem se sentido desconectado ultimamente de Deus, do propósito, das pessoas, talvez seja porque perdeu o contato com a Trindade que soprou vida em você. Mas aqui está a esperança, e você pode voltar. Pode caminhar de volta para essa presença. Não para a religião. Não para o desempenho.
mas para o relacionamento com os três. Se isso está despertando algo em você, se você quiser que a gente aprofunde mais sobre como Jesus aparece no Antigo Testamento ou como o Espírito agia antes de Pentecostes, deixe nos comentários. Nós vamos até lá com você. Mas por agora, lembre-se disso. A Trindade não começou no Novo Testamento. Ela já estava lá na criação. Na comunhão. Em você. Se Gênesis nos mostrou as digitais da Trindade, Pai, Filho e Espírito agindo como um desde o início, se então agora é hora de fazer a próxima pergunta. O que exatamente é a Trindade? Porque se você vai construir sua fé sobre esse fundamento, ela não pode ser apenas um mistério nebuloso. Você precisa de algo sólido. Algo claro. Algo onde possa se firmar quando as dúvidas começarem a sussurrar. E aqui está. A Trindade significa que Deus é um em essência e três em pessoa. Um ou o que ou e três ou quem. Deus, não três deuses. Não um Deus fingindo ser três papéis diferentes. Mas um único ser divino que existe eternamente como três pessoas distintas, um Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, pare um instante, se é aqui que a coisa começa a ficar densa. Por séculos, as pessoas tentaram tornar isso mais fácil de entender. Usaram analogias como a água, que pode ser gelo, líquido e vapor. Ou como um homem que pode ser pai, filho e marido ao mesmo tempo. Ou ainda o trevo de três folhas. Mas a verdade é, todas essas analogias quebram em algum momento. Porque estamos falando de Deus, não de química, plantas ou relações humanas. E no momento em que tentamos reduzi-lo a algo que possamos entender totalmente, deixamos de adorar o verdadeiro Deus e passamos a adorar uma imagem moldada por nós, para nosso conforto. Esse é o mistério eterno. Deus não é como nós, mas ele se revela a nós. E a forma como ele se revela nas Escrituras é inegável. Há um só Deus. Deuteronômio 6, 4, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45, 5, Se eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. E ainda assim, esse único Deus existe como três pessoas distintas. O Pai fala do céu, Este é o meu Filho amado, ó Mateus 3, 17. O Filho ora ao Pai, e não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho, de João 14, 26 e João 15, 26. Eles não são intercambiáveis. Não são papéis. São pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Pai. Mas os três são igualmente, eternamente e plenamente Deus. Eles não são partes de Deus. Eles são Deus. Cada pessoa possui a plenitude da natureza divina. E ainda assim, não são três deuses, mas um só Deus. Isso não é contradição, se é distinção. Não é divisão, se é unidade. E isso não é algo novo. A igreja primitiva não inventou essa doutrina. Ela apenas articulou o que a Bíblia já revelava. Depois da ressurreição, quando os cristãos foram forçados a defender sua fé em meio à perseguição e heresias, reuniram-se em concílios. Concílio de Niceia, em 325 d.C. Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. E fizeram a pergunta: quem é Deus, de verdade? O resultado não foi uma nova teologia, mas uma confissão do que as Escrituras sempre revelaram. O Credo Niceno declarou: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida. Eles não estavam tentando explicar Deus completamente, se estavam orando a forma como ele se revelou. E o que isso significa para você? Significa que a sua fé não está construída sobre ficção, mas sobre um Deus que é ao mesmo tempo incompreensível e íntimo. Um Deus maior que a lógica, e mais próximo que o seu próprio fôlego. E quando você percebe isso, tudo muda. Porque de repente, você entende que não apenas acredita em Deus. Você caminha com a Trindade. O Pai é quem te amou primeiro. O Filho é quem tomou o seu lugar.
O Espírito é quem agora vive em você. 3 pessoas. Um só Deus. Agindo juntas pela sua salvação. Dizendo de outra forma. O Pai planeja a salvação. O Filho realiza a salvação. O Espírito aplica a salvação ao seu coração. Isso não é teórico, isso é pessoal. Porque quando você ora, ora ao Pai, por meio do Filho, no Espírito. Quando adora, é o Espírito que mexe seu coração para adorar o Filho, que revela a glória do Pai. Quando você lê a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito, centrada no Filho, e revela a vontade do Pai. Isso não é religião complicada. É uma dança divina de relacionamento. E você foi convidado para ela. E talvez essa seja a parte que nunca te contaram. A Trindade não é apenas uma doutrina teológica. É o motivo de você estar vivo. O mesmo Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem, não te criou apenas para sobreviver. Ele te criou para refletir o relacionamento divino dele. Para viver em amor. Para que você se mova em unidade. Para que transborde com um poder que não é seu. É por isso que o inimigo quer distorcer a Trindade. Porque se ele consegue te fazer acreditar em uma versão falsa de Deus, distante, frio, confuso, ele pode roubar sua intimidade, sua identidade e sua autoridade. Mas não mais. Porque agora você sabe. Agora o véu está se levantando. E se essa verdade está desbloqueando algo dentro de você? Se você tem seguido uma versão de Deus que te deixava vazio, e agora quer saber como viver a Trindade no seu dia a dia, nós vamos caminhar com você. Porque é isso que a Trindade realmente é. Não são 3 deuses. Não é um Deus com 3 chapéus. É um ser eterno. 3 pessoas distintas. Plenamente Deus. Para sempre em amor. E agora, disponível para você conhecer. Se a Trindade é um só Deus em 3 pessoas. E essa realidade não é abstrata, mas profundamente pessoal. Então precisamos começar com aquele que a Bíblia chama de Pai. Não porque ele veio primeiro no tempo, mas porque ele é primeiro em ordem e intenção. Ele é a fonte, a voz, o enviador. Mas muitos de nós ouvimos a palavra ao Pai e não sentimos nada. Ou pior, sentimos dor. Porque aqui está uma verdade difícil de admitir. Para muitas pessoas, Pai é uma palavra quebrada. Talvez o seu não esteve presente. Ou talvez até esteve, mas nunca te viu de verdade. Talvez ele te abandonou, te decepcionou, ou até te feriu. Então, quando a Bíblia chama Deus de Pai, algo dentro de você se retrai. Mas o tipo de Pai que Deus é não tem nada a ver com os que você viu neste mundo. Ele não é distante. Ele não é frio. Ele não está esperando você se consertar para então se aproximar. Ele é o Deus que planejou a redenção antes mesmo do pecado entrar na história. Ele é o Deus que traçou o plano da criação já sabendo o custo que teria para trazê-lo de volta. Ele é o Pai que fala. Não apenas com autoridade, mas com um amor que quebra correntes. Vamos mais fundo. Gênesis começa com Deus criando. Mas as Escrituras mostram que o Pai não estava sozinho. Ele desejou, sim. Mas foi ele quem falou a palavra, su Filho. E o Espírito pairava, pronto para agir. Foi uma obra triuna. Mas tudo fluiu do coração do Pai. A Bíblia se refere ao Pai como aquele que envia. E não de forma casual. Ele envia com propósito. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Romanos 8:3, Deus enviou o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. João 14:26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Todo movimento de redenção começa com o Pai. A encarnação foi iniciada pelo Pai. O envio do Espírito Santo foi ordenado pelo Pai. A missão da salvação foi escrita pelo Pai. Isso significa que você não é um acidente.
sua cura, seu chamado, sua nova vida. Não são apenas algo que Jesus resolveu sozinho. São sonhos que o Pai teve para você. Pense no batismo de Jesus. Os céus se abriram. O Espírito desceu. E a voz do Pai ressoou. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Você percebe? Essa mesma voz fala sobre você. João 1:12 diz. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8:15 acrescenta. Vocês receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Isso significa que este Deus, aquele que criou galáxias e comanda os anjos, é o mesmo que olha para você com afeto inabalável e diz: você é meu. E ainda assim, muitos crentes passam a vida inteira orando para Deus como se ele fosse um CEO, em vez de um pai. Por quê? Porque não entendemos que tipo de pai ele é. Então vamos deixar isso claro. O Pai não está irado enquanto Jesus é amoroso. O Pai não é o castigador, enquanto Jesus é o protetor. Ele não está esperando você falhar. Ele é o que enviou Jesus. O que correu ao encontro do filho pródigo. O que te amou primeiro. Vemos o coração do Pai no Antigo Testamento também. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Salmo 103:13 diz. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mesmo quando Deus disciplina Israel, sempre vem de um lugar de correção amorosa, e não de rejeição irada. Oséias 11:4 nos dá uma das imagens mais ternas de todas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pelos braços. Eu os atraí com cordas de bondade humana, com laços de amor. Você está ouvindo isso? O Pai não é apenas poderoso, se ele é pessoal. Ele guiou Israel como um pai ensina um bebê a andar. Estabilizando, guiando, amparando, amando. E esse mesmo Pai é quem guia você. Mas se você não entender isso, se continuar mantendo Deus à distância por medo ou dor, você nunca vai receber plenamente o que o Filho e o Espírito vieram trazer. Você vai orar, mas nunca se sentirá seguro. Vai adorar, mas nunca se sentirá desejado. Vai acreditar, mas nunca vai descansar. E o Pai quer muito mais que isso para você. Ele quer que você reconheça a sua voz. Sinta a sua presença. Corra para Ele. Não porque precisa, mas porque sabe que os braços dele são o único lugar que nunca solta você. Se confiar no Pai é difícil para você, especialmente por causa das falhas do seu pai terreno. Ou se você nunca sentiu que Deus estava realmente do seu lado. Compartilhe nos comentários. Vamos caminhar com você. Ou nos diga se quiser que a gente aprofunde mais sobre como reconstruir a sua imagem de Deus como Pai. Mas, por enquanto, lembre-se disso. O Pai não é só o começo da história. Ele é o coração dela. A voz que te chamou à existência. O amor que enviou o Filho. Os braços que ainda estendem para você. E Ele não está esperando para te punir. Ele está esperando para te abraçar. Se o Pai é a fonte, a voz que fala identidade sobre a criação, que envia em amor e acolhe com compaixão, então tudo muda quando percebemos quem Ele enviou. Porque o Pai não enviou apenas uma mensagem. Ele não enviou um símbolo. Ele enviou a si mesmo, no Filho. É aqui que o mistério se aprofunda. E a majestade explode. Se sua ideia de Jesus é apenas a de um homem com olhos bondosos e bons valores. Se ele é só um mestre, um profeta ou um bom exemplo. Você perdeu o centro do cristianismo. Jesus não é um consultor espiritual. Ele não foi a primeira criação de Deus.
Ele não é uma versão secundária de Deus, ou um semideus, ou um ajudante celestial. Ele é Deus. Totalmente Deus. Totalmente homem. Para sempre um com o Pai. E até que isso te atinja com o peso que merece, você nunca vai entender verdadeiramente a cruz, a ressurreição, ou por que só o nome dele tem poder para salvar. Vamos voltar ao início. Não de Mateus. Não de Belém. Mas da eternidade. João 1:3 abre como um novo Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso não é poesia. É teologia. É guerra. Contra todo falso ensino que tenta reduzir Jesus a algo menos do que ele é. O Verbo eterno. Coigual com o Pai. Aquele por meio de quem tudo existe. E então vem João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixa isso te impactar. O mesmo Jesus que andou por estradas empoeiradas. Que tocou leprosos. Que sentou-se com pecadores. Que chorou em túmulos. É o Eu Sou o Eterno. O Deus que falou galáxias à existência. Vestiu pele humana. Ele teve batimentos. Teve fome. Suor. Sangue. Respiração. E ele não fez isso para experimentar a vida humana. Ele fez para salvar a vida humana. Colossenses 1:15-17 diz assim: O Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando Paulo chama Jesus de o primogênito, ele não está dizendo que Jesus foi criado, mas que ele possui o status, a posição, os direitos de herança. Jesus é preeminente, supremo, não criado, criador. Ele é o cumprimento de todas as sombras do Antigo Testamento. Lembra do anjo do Senhor, que falou com Moisés na sarça ardente. Aquele que disse: Eu sou o que sou. Em João 8:58, Jesus assume esse mesmo título e diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles pegaram pedras para apedrejá-lo, não porque estavam confusos, mas porque entenderam claramente. Ele estava reivindicando divindade. Ele estava dizendo: Eu sou o Deus que encontrou Moisés. Eu sou aquele que abre o mar, que anda no fogo. Eu não sou só um mensageiro. Eu sou a mensagem. E é isso que torna o cristianismo diferente de qualquer outro sistema de fé. Toda outra religião diz para você subir até Deus. Só o cristianismo diz que Deus desceu até você. Toda religião te dá uma lista de deveres. Só Jesus te dá a si mesmo. A igreja primitiva se agarrou a essa verdade com sangue nos lábios e fogo nas costas. Recusaram-se a dizer que Jesus foi criado. Recusaram-se a dizer que ele era apenas um profeta. Eles cantavam a ele como Senhor. Oravam a ele como Deus. Deram suas vidas por aquele que chamavam de Deus em carne. E aqui está o motivo de isso ainda importar. Se Jesus não é totalmente Deus, ele não pode te salvar. Se ele não é totalmente homem, ele não pode te representar. Mas porque ele é os dois. Ele permanece entre o céu e a terra como uma ponte que nenhum demônio pode destruir. Você não está seguindo um fantasma ou uma ideia. Você está seguindo o Deus que entrou no tempo. Que chorou, que sangrou, que morreu. E que ressuscitou. Hebreus 1h03 diz: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Ele não é uma cópia. Ele não é um reflexo. Ele é o resplendor. A fonte. O raio de luz. E esse mesmo Jesus. O que andou com Pedro. Que repreendeu tempestades. Que silenciou demônios. Está vivo.
Ele não é uma lembrança. Não está congelado em uma página. Está assentado à direita do Pai, intercedendo por você. E um dia, ele voltará. Não como cordeiro, mas como leão. Então, da próxima vez que você orar em nome dele, lembre-se do que esse nome carrega: poder sobre a morte, vitória sobre o pecado, a plenitude de Deus em um corpo que foi quebrado por você. Mas não perca isso. Ele não é apenas um caminho até Deus. Ele é Deus. Totalmente divino. Totalmente humano. Para sempre um com o Pai. E para sempre seu. Jesus não é apenas o Filho de Deus. Ele é Deus. Totalmente divino, totalmente humano. Uno com o Pai desde o princípio. Falando a criação à existência. E assumindo carne para restaurar o que estava quebrado. Mas após ele ressuscitar, depois de vencer a morte e triunfar, ele não apenas subiu aos céus e nos deixou com lembranças. Ele nos deu mais. Ele nos deu alguém. Não um eco do seu ministério. Não uma sombra de sua presença. Mas o próprio Deus, seu Espírito Santo. Essa é a parte da Trindade que muitos falam, mas poucos compreendem. O Espírito não é uma fonte reserva de poder. Ele não é um improviso da Trindade. Ele não é arrepios durante o louvor. Nem uma força misteriosa que faz as pessoas tremerem. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Ele está vivo e agindo agora. E toda essa confusão ao redor dele hoje não é por acaso. Num mundo obcecado por energia, vibes e manifestações, a identidade do Espírito Santo foi distorcida. Em algumas igrejas, ele é supervalorizado até se tornar espetáculo. Em outras, ele é ignorado, muito controverso, muito imprevisível, muito mal compreendido. Mas não se engane. O Espírito Santo não é estranho. Ele é santo. Ele é real. E sem ele, você não consegue viver a vida que Jesus te chamou para viver. Jesus foi claro em João 16:07. É melhor para vocês que eu vá, pois, se eu não for, o Consolador não virá, ou mais, se eu for, eu o enviarei. Imagine isso. O próprio Jesus dizendo: é melhor que eu vá, para que o Espírito venha. Isso não é exagero. É revelação. O Espírito não é um ou o quê. Ele é um ou quem. Ele convence. Mas isso não é condenação, é clareza. Quando o Espírito Santo te convence, não é para te envergonhar. É para te despertar. Ele toca o seu coração quando você está prestes a cruzar um limite que vai te ferir. Ele sussurra: isso não é mais quem você é. Ele atravessa a apatia e diz: você foi feito para mais. Ele consola-os profundamente, pessoalmente. Não com palavras vazias, mas com presença. Jesus o chamou de Consolador, Ajudador, Conselheiro. Ele não apenas acalma sua tempestade. Ele entra nela com você. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando suas palavras falham, a voz dele fala. Quando sua força colapsa, a presença dele te carrega. Ele não está apenas ao seu lado. Ele está dentro de você. Ele transforma. Essa é a parte que ninguém pode fingir. Você pode memorizar versículos, frequentar a igreja, cantar louvores. Mas somente o Espírito Santo pode mudar os desejos do seu coração. Só ele pode quebrar o poder do vício. Só ele pode derreter um coração frio e cínico. E transformá-lo em ternura outra vez. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3:17 e 18. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós estamos sendo transformados à sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele não está tentando te deixar melhor.
Ele está te fazendo novo. Por isso, seu relacionamento com Ele não é opcional. É essencial. É urgente. É vida. Porque é Ele quem revela a palavra ao seu espírito. Quando seus olhos só veem tinta numa página. É Ele quem te ajuda a perdoar. Quando tudo na sua carne quer vingança. É Ele quem te dá as palavras certas. Quando você está diante de alguém que precisa de esperança. E você se sente incapaz. É Ele quem te lembra. Que o Pai te ama. Quando o seu passado tenta convencer você do contrário. E Ele está lá desde o começo. Em Gênesis, pairava sobre o caos, pronto para trazer ordem. Em Juízes, capacitou guerreiros a lutar batalhas para as quais nunca foram treinados. Nos Evangelhos, desceu como uma pomba sobre Jesus. E depois o conduziu ao deserto para encarar Satanás frente a frente. Em Atos, caiu como fogo. Encheu pessoas comuns. E virou o mundo de cabeça para baixo. Esse mesmo Espírito está em você. Pense nisso. Quando Jesus andava na terra, ele só podia estar em um lugar por vez. Mas agora, por meio do Espírito, ele está com você nos seus piores dias. Nos seus momentos mais fracos. No carro, no trabalho. No meio de uma dor. Na beira da tentação. Ele não está limitado por paredes, distâncias ou emoções. Ele está em você. Mas aqui está a pergunta verdadeira. Você já reconheceu isso? O Espírito não se impõe. Ele não grita por cima das suas distrações. Ele espera por rendição. Ele espera por fome. Ele espera você dizer: eu não quero apenas saber sobre Deus. Eu quero andar com Ele em cada passo da minha vida. Isso não é emoção exagerada. É verdade profunda. E para muitos de vocês, o motivo pelo qual a fé parece fria. Não é porque você não ama Jesus. É porque ainda não acolheu o Espírito que o revela. Você tem tentado viver uma vida sobrenatural. Sem o poder sobrenatural. E o resultado é cansaço. Desempenho. Vazio. Mas isso pode acabar hoje. Porque o Espírito está pronto. Sempre esteve pronto para te guiar, te encher, lutar por você, orar através de você, te tornar parecido com Jesus. Mas por enquanto, deixe isso se firmar dentro de você. Ele não é apenas a presença de Deus. Não é apenas o poder de Deus. Ele é a pessoa de Deus. E Ele escolheu habitar em você. Você acabou de ver. O Espírito Santo não é um improviso, nem um acessório místico. Ele é Deus. Vivo. Presente. Atuando dentro de você. E aqui está a parte que traz todo o mistério da Trindade à clareza. Eles nunca agem separados. Pai, Filho e Espírito. Não trabalham em faixas distintas. Eles operam em completa unidade divina. Sempre foi assim. Sempre será. E isso não é só teoria teológica. É a sua história. De Gênesis aos Evangelhos. Até a sua própria vida hoje. A Trindade tem se movido em perfeita harmonia. 3 pessoas. Um propósito. E quando você os vê agindo juntos. Lado a lado. Momento a momento. Isso não apenas expande a sua teologia. Desperta a sua adoração. Vamos voltar ao começo, em Gênesis 1. A criação não foi um projeto solo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o Pai, falando o universo à existência. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é o Espírito Santo, pairando. Como uma ave materna. Preparando-se para gerar vida no meio do caos. E então João 1 nos diz como tudo aconteceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Esse é Jesus. A palavra eterna.
Desde o primeiro instante. Os três estavam lá. O Pai deseja. O Filho fala. O Espírito realiza. 3 em 1. Sem sobreposição. Sem confusão. Perfeitamente unificados. Um só Deus. 3 pessoas. Em perfeita comunhão. Criando por amor. E então, avançamos até uma das cenas mais sagradas dos Evangelhos. O batismo de Jesus. Jesus entra no Rio Jordão. Não porque precisava ser purificado, mas porque estava dando o primeiro passo em sua missão. João Batista o mergulha nas águas. O céu se abre. O Espírito desce como uma pomba. A voz do Pai ressoa dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E ali está Jesus, o Filho, em pé na água. O céu tocando a terra em seu corpo. Todos os três, Pai, Filho e Espírito. Ativos, presentes, revelados. A Trindade, não em uma pregação. Não em um sonho. Mas ao vivo, em público. Diante de testemunhas. Deus não sussurrou esse momento. Ele anunciou. Porque algo santo estava começando. O ministério de Jesus estava prestes a explodir. E toda a Trindade estava em total acordo. Agora, aqui é onde isso se torna pessoal. Não é só sobre criação. Não é só sobre batismo. A Trindade não agiu uma vez e depois se aposentou. Eles estão ativos em sua salvação. Em cada passo dela. Efésios 1 detalha isso como um plano divino. Versos 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai, e que nos escolheu segundo o propósito da sua vontade. Esse é o Pai, se escolhendo, adotando, iniciando. Versos 7 a 12. Em Cristo temos redenção pelo seu sangue. Esse é o Filho, pagando, redimindo, perdoando. Versos 13 a 14. Quando vocês creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o Espírito, selando, habitando, garantindo. A Trindade te salvou. Não foi só Jesus na cruz. Não foi só o Pai planejando. Não foi só o Espírito te atraindo. Foram os três, atuando juntos. Um só coração. Uma só missão de resgate. E agora isso colide com a sua realidade. Você não apenas encontrou Deus por acaso. Você não tropeçou na graça. O Pai estava te chamando antes mesmo de você procurá-lo. O Filho já intercedia por você antes de você conhecer o nome dele. O Espírito sussurrava nos bastidores dos seus piores momentos. Volta para casa. Eles já estavam trabalhando muito antes de você perceber. E ainda estão agora. Naquele momento em que você quase teve uma overdose. O Pai te protegia. O Espírito sussurrava. O Filho se colocava entre você e o juízo. Naquela fase em que sua fé estava seca e quebradiça. O Pai era paciente. O Espírito te despertava. O Filho ainda orava por você. Naquela noite em que você chorou, sem saber mais quem era. A Trindade não estava te observando de longe. Ela estava se movendo dentro de você. Sua salvação não é frágil. Não foi algo feito por um só. Foi um resgate trinitário. E é por isso que ela te sustenta. Você foi criado pela Trindade. Redimido por meio da Trindade. Habitado pela Trindade. E agora, você pode caminhar nesse ritmo todos os dias. Você ora ao Pai. Por meio do Filho. Pelo poder do Espírito. Você não precisa se perguntar quem está te ouvindo. Não precisa adivinhar quem está com você. A plenitude de Deus, a Trindade, fez morada em você. É por isso que sua fé tem poder. É por isso que suas orações importam. É por isso que a cruz funcionou. E é por isso que o inferno não tem chance de vencer. Mas não perca isso. A mesma Trindade que criou as estrelas, que desceu no Jordão,
Que removeu a pedra do túmulo. Está aqui. Criando novamente. Redimindo novamente. Vivendo em você. Você viu a Trindade em ação. Não só na criação. Não só no batismo de Jesus. Mas na sua própria história. Do Pai que te escolheu. Ao Filho que te salvou. Ao Espírito que te selou, toda a sua salvação é marcada por essa unidade divina. Agora a pergunta se torna profunda e pessoal. Como você vai responder? Como, de fato, viver isso? Como se relacionar com um Deus que é um em essência, mas três em pessoa? Como você acorda e caminha pelo seu dia conhecendo cada pessoa da Trindade? Não apenas teologicamente, mas intimamente? Porque isso não é apenas sobre saber quem Deus é. É sobre caminhar com Ele. Mas a maioria dos crentes não sabe como fazer isso. Transformamos o cristianismo em crença, mas não em relacionamento. Em rotina, mas não em intimidade. E o resultado é uma geração de pessoas que dizem que amam a Deus. Mas não sabem como falar com Ele. Porque não sabem com quem estão falando. Mas a verdade é: você nunca foi criado para se relacionar com a Trindade em confusão. Você foi criado para orar ao Pai. Caminhar com o Espírito. Viver na vitória do Filho. Todos os dias. Vamos começar com o Pai. Ele é quem você dirige suas orações. Não por formalidade. Mas por relacionamento. Jesus não nos ensinou a orar. Caro Deus. Ou a quem possa interessar. Ele disse: quando orarem, digam, Pai Nosso. Ele não é apenas o início do plano. Ele é quem escuta com compaixão. Quem segura o projeto da sua vida. Quem nunca perde uma lágrima. Quem sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, quando você acorda ansioso, diga: Pai, Tu és minha paz hoje. Quando se sentir pequeno, diga: Pai, me lembra que sou teu filho. Quando estiver tentando conquistar aprovação, pare e diga: Pai, o teu amor é suficiente. Você ora a Ele, não porque Ele está longe, mas porque Ele é casa. Agora olhe para o Filho. Ele é o motivo pelo qual você tem acesso. Sem Jesus, o seu pecado ainda falaria mais alto que suas orações. Mas Ele ficou no seu lugar. Carregou a ira. Suportou o peso. E agora está à direita do Pai, intercedendo por você constantemente. Você vive em nome dele. Você não conquista a vitória. Você anda na que ele já venceu. Quando a vergonha tenta entrar, lembre-se: estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Quando o inimigo te acusa, diga: clamo o nome de Jesus sobre a minha vida. Quando estiver enfrentando batalha espiritual, você não grita com suas próprias forças. Você se posiciona na autoridade do Filho, que desarmou toda a potestade na cruz. Ele é seu acesso, sua cobertura, sua confiança. E então há o Espírito. Ele não é um pensamento tardio. Ele é quem caminha ao seu lado a cada passo. Ele é o sopro em seus pulmões, o sussurro em sua alma, a chama que nunca se apaga. E o papel dele não é apenas te fazer sentir espiritual. É te tornar como Jesus. Quando você lê as Escrituras, diga: Espírito Santo, abre meus olhos. Mostra-me Jesus. Quando for tentado, diga: Espírito Santo, me dá força. Quando se sentir sobrecarregado, diga: Espírito de Deus, seja meu consolo. Você anda com ele como anda com um amigo. Você não precisa de palavras perfeitas, só de um coração aberto. É assim que o relacionamento com a Trindade se torna real. O Pai te ama. O Filho te cobre. O Espírito vive em você. E juntos, eles caminham com você por todas as áreas da vida. Não só nas crises. Não só aos domingos. Mas no carro. Na reunião.
Na cozinha. No silêncio. E quando você começa a viver assim, tudo muda. A oração deixa de ser um dever e vira um diálogo. A adoração deixa de ser uma música e se torna rendição. A fé deixa de ser um rótulo e se torna estilo de vida. Por que agora? É pessoal. É isso que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 13h14. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Não é uma bênção bonita. É um ritmo diário. Graça do Filho. Amor do Pai. Comunhão com o Espírito. E talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez sua visão de Deus tenha sido distante. Talvez Jesus tenha parecido inacessível. Talvez o Espírito tenha parecido misterioso demais. Mas agora você sabe. Agora está claro. E agora você pode viver isso. Então, amanhã de manhã, não ore de forma vaga. Diga: Pai, eu confio em Ti. Jesus, obrigado pela cruz. Espírito Santo, me guia. E veja o que acontece quando toda a Trindade é convidada para o seu dia. Porque lembre-se: você nunca foi feito para caminhar sozinho. Você nunca foi feito para adivinhar. Você nunca foi feito para tentar descobrir a fé sozinho. Você foi criado para andar com o Pai. Viver através do Filho. E ser cheio pelo Espírito. Todos os dias. Agora você viu o que tantos passam a vida inteira sem enxergar. Você percorreu o mistério, um só Deus, 3 pessoas. Não como um quebra-cabeça teológico a ser resolvido, mas como um relacionamento divino a ser vivido. Do Pai que te escolheu antes da fundação do mundo. Ao Filho que entrou no tempo para carregar o seu pecado. Ao Espírito que agora vive em você como fogo, sopro e guia. Você experimentou aquilo pelo qual a igreja primitiva estava disposta a morrer. E agora, em meio ao caos do mundo, em meio à instabilidade política, relacionamentos quebrados, confusão espiritual e batalhas internas profundas, você está segurando algo mais sólido do que teoria. Você está segurando o próprio Deus. A Trindade não é uma doutrina para salas de seminário. É o fundamento da sua vida. E agora é hora de responder. Não com informação, mas com entrega. Onde quer que você esteja agora. No seu quarto. No intervalo do trabalho. Num momento de silêncio após uma semana pesada. Este é o seu momento. Não role a tela. Não apresse. Não perca essa oportunidade sagrada de falar diretamente com o Deus que te criou, te salvou e vive dentro de você. Vamos orar. Pai. Tu não estás distante. Tu não estás em silêncio. Tu não estás esperando que eu acerte tudo. Tu foste a primeira voz que me chamou. A primeira mão que me alcançou. O primeiro coração que me amou. Antes mesmo de eu saber o que era amor. Tu não me criaste por obrigação, mas por amor transbordante. Tu me desenhaste com intenção. Cuidaste de cada momento, até daqueles que eu tentei esconder. Tu sabias que eu cairia e ainda assim me chamaste de teu. Hoje eu volto. Não com palavras polidas. Não com santidade ensaiada. Mas com honestidade. Estou cansado. Sou falho. Estou incompleto. E tu ainda és Pai. Ainda és bom. Ainda estás aqui. Jesus. Tu não és uma ideia. Tu não és uma história. Tu não estás congelado numa cruz na história. Tu és o Filho vivo de Deus. O Verbo que se fez carne. O sacrifício que levou minha vergonha. O Rei ressurreto que chutou para longe o túmulo que parecia eterno. Tu levaste os cravos. Usaste a coroa. Carregaste a ira que eu merecia. E agora tu me vestes com tua justiça. Tu falas meu nome no céu. Tu intercedes quando me faltam palavras.
Tu me chamas para a vitória. Não como visitante, mas como co-herdeiro. Por isso, eu entrego toda parte de mim que ainda tenta merecer o que tu já pagaste. Rendo meu passado. Solto minha culpa. E declaro, está consumado, porque tu disseste. Espírito Santo. Tu não és vento. Não és força. Não és um sentimento passageiro. Tu és o sopro em meus pulmões. O sussurro no silêncio. O fogo que refina. O selo que declara, eu pertenço a Deus. Tu confortas quando o mundo desmorona. Tu me corriges quando começo a me perder. Tu transformas o que eu achava impossível. Guia-me. Ensina-me. Lembra-me de quem eu sou. Eu não quero viver anestesiado. Eu não quero viver distraído. Quero andar contigo. Momento a momento. Respiro a respiro. Abro cada parte de mim para ti. Os lugares que escondi. As partes que protegi. As feridas que neguei. Faz do meu coração tua casa outra vez. Desperta os dons que plantaste em mim. Enche-me com tua ousadia, tua clareza, teu poder. Deus triuno. Eu não finjo entender tudo. Mas eu confio em ti. E te amo. Não só uma parte. Não só aquela com que me sinto mais confortável. Mas todo o teu ser. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Três pessoas. Um amor implacável que me perseguiu a vida inteira. Por isso, eu te dou o meu ossim. O meu ossim completo. Não só aos domingos. Não só em segredo. Não só quando estou desesperado. Meu ossinho no fogo. Meu ossinho no favor. Meu ossinho na dúvida. Meu ossinho na alegria. Essa é a minha entrega. Ao Pai que me formou. Ao Filho que me salvou. Ao Espírito que me enche. Vocês têm tudo de mim. Para sempre. Amém. Se você orou isso com a gente, deixe uma palavra nos comentários. Uma só, amor, paz, Jesus, Deus, Trindade. Seja o que for que isso despertou em você. Não guarde só para você. Porque o Deus que vive em comunhão eterna acabou de te convidar para fazer parte disso. Obrigado por assistir ao vídeo da Histórias da Fé. Aqui, não falamos apenas sobre Deus. Vivemos com Ele. Fique com Deus.